Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar do 18º capítulo do livro 21 lições para o século XXI. O capítulo se chama Ficção Científica, o futuro não é o que você vê nos filmes, do Yuval Noah Harari, autor do livro Sapiens, que a gente também já debateu aqui. A gente, diferentemente do que a gente faz habitualmente, hoje a gente vai falar de um livro, então não é da série de séries de TV ou nem de um filme. É um livro e é o capítulo 18. Se você ainda não leu, aqui é interessante porque a gente vai discutir algumas coisas que depois, quando você lê, você pode pensar, se balizar pelo nosso debate, ou você que já tenha lido previamente, ainda quer ler, você pode ler e depois vir aqui para ver o que a gente pensa sobre o assunto. Bom, e o tema é ficção científica. Praticamente quase todos os filmes e séries e tudo que a gente debateu até agora é de ficção científica. E o nosso, acho que pendor é pela singularidade tecnológica, quer dizer, a tecnologia está transformando a sociedade. E aí ele debate sobre esse tema. O que você achou, Francisco? Eu gostei do texto, né? O Harari, ele é um autor extremamente inteligente, né? E ele consegue fazer isso de um modo bem sucinto, né? Não é um capítulo muito longo, né? Ele tem em torno de 15, 18 páginas, né? Então é um debate relativamente curto, né? Para a proposta. Mas eu achei muito interessante, né? Um debate que ele se divide em dois pontos, né? Em um, que seria aquela ficção científica que coloca máquina versus humano, né? Que ele fala que é uma ficção que se apega muito ao espetáculo, ao maniqueísmo, né? E que defende uma noção pura de eu diante da máquina. E uma outra proposta que já vê uma mescla, né? Que vê que não tem um eu, mas sim que há uma subjetividade que é moldada, né, pelas suas condições materiais, pelos valores que ele está inserido dentro de uma sociedade, pelas ficções imaginárias, que é um termo que ele usa, né, talvez o grande conceito, né, do Harari, pelas ficções imaginárias que já estão estabelecidas na sociedade, né, e aí ele opõe o Divertidamente e o Admirável Mundo Novo ao Matrix e o Show de Truman, né, que tem essa outra proposta mais purista com relação ao eu. Então, eu achei um debate muito interessante. Eu concordo com ele, né, na verdade, eu concordo com ele. Né? Claro que eu acho que o Matrix e o Show de Truman, a crítica deles vai muito além do que isso, sem dúvida alguma. Acho que nossos debates aqui sobre Matrix, né, a gente ainda não falou de Show de Truman, mas é um filme que eu também gosto bastante. Eu acho que ele apresenta questões que vão muito além do eu contra a máquina, o sistema, a representação. Mas ainda assim, o Harari, eu acho que ele apresenta muito bem a questão, né? E realmente a ficção científica ela pode acabar mais atrapalhando a leitura, dependendo do modo como ela é feita, do que ajudando, né? E você, Henrique, o que você achou? Eu não sei, eu vou ter que me estudar e eu vou pedir sua ajuda para isso, porque quando eu li Sapiens, eu fiquei apaixonado pelo livro. Eu sou apaixonado pelo livro, né? Então a gente já leu capítulos de lá, já debateu capítulos aqui, e eu já vendi o peixe para todo mundo, já dei esse livro de presente para o pessoal da minha família e tudo mais. Agora, esse 21 lições para o século XXI, eu acho interessante, os recortes que ele fez, os temas que ele fez, mas eu não acho que os textos estão tão pasteurizados como os do Sapiens. Que nem, por exemplo, eu comecei a ler esse livro, larguei. Comecei a ler de novo, larguei. E agora eu vim para esse capítulo 18, eu li com atenção outro dia. Li hoje de novo o capítulo com atenção e eu falo, nossa, ele traz muitos elementos interessantes. Ele faz realmente uma acrobacia intelectual, que é uma habilidade dele. Mas não sei, o texto não me convence totalmente. Eu achei que o texto, ou eu não entendi, porque pode ser bem possível, né? Pode ser que eu não entendi muito bem como ele tramou esse texto. Mas eu não sei, ele acaba de um jeito que parece uma frase de efeito, sabe? Quando você quer impressionar que você é um filósofo, assim, você faz assim, to be or not to be, sabe uma coisa assim, ou sabe uma coisa assim, meio frase de efeito e dá aquele ar de alta filosofia e você que não entende, você que é burro, sabe uma coisa assim? Que eu não senti isso nos outros capítulos do Sapiens, de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu sou mal devoto. Mas nesse daqui, você teve essa impressão?
Como ficou para você essa história? Então, esse, por enquanto, foi o único capítulo que eu li, né, do 21 lições. Só que é claro que é um livro muito diferente, porque aqui é um livro bem ensaístico, né, que ele pega vários temas diferentes, né? Ele fala de igualdade, nacionalismo, né? Ele fala de terrorismo, né? Então, ele pega vários temas diferentes e vai discorrer sobre eles. Então, foi uma coisa assim muito ensaística mesmo, né? Enquanto que o Sapiens não. Era um livro de começo, meio e fim, né? Um livro que ele vai fundamentando, um livro que ele vai fazendo seus ganchos, né? Um livro que é uma leitura muito gostosa, né? Desse percurso que vai até o final, né? Sabe, assim, que tem um começo, ele vai explicando a história da humanidade, né? Dentro do recorte dele, até o final. Então, eu acho que é um livro assim, mais coerente nesse sentido. Então, acho que esse outro, esse 21 lições, além de ser um livro um tanto quanto pretensioso pela diversidade temática, eu acho que assim varia muito do repertório que você tem em cada tema para aproveitar o que ele vai falar, entendeu? Porque, por exemplo, um especialista em, sei lá, geopolítica, quando ele lê o capítulo de terrorismo, ele vai ter uma profundidade muito maior do que eu. Eu não Uhum, sei nada de terrorismo, uhum. né? Sei o básico que sai na mídia, que todo mundo fala. Agora, por exemplo, na ficção científica eu achei interessante, mas também eu não achei que ele apresentou uma densidade de debate que me agradou. Entendeu? Eu acho que às vezes ele simplifica muito as questões, sabe? Eu acho que tudo bem, é um recorte interessante, eu concordo com ele, né? Com relação ao nosso eu, que o nosso eu, ele não é puro, ele é construído por relações, mas ainda assim, eu acho que assim dava para extrair mais do show de Truman e do Matrix do que ele extraiu, entendeu? Eu não sei, porque eu sei que, por exemplo, Sapiens é um produto do que ele foi elaborando um curso para a faculdade e aí ele falou durante um semestre. Depois, no outro semestre, ele repetiu o curso, que é uma coisa de professor mesmo. Então você repete, depois no outro semestre você repete, no outro semestre você repete. E cada vez que você repete, os alunos intervêm e falam coisas, etc e tal. Daí você tem que reelaborar melhor, falar de uma forma mais lúcida, mais clara, mais sucinta, mais direta. E aí ele foi muito feliz. É isso que eu chamo de pasteurização. Ele pasteurizou bastante, ele repetiu muitas vezes e aí ficou um baita um texto bacana. Esse aqui, o que acontece? Ele já estava famosão, já estava com sucesso absoluto, já estava sendo chamado para os grandes congressos internacionais do mundo inteiro. E ele fez o livro e tá lá. Tem muitos elementos inteligentes aqui. A gente vai discutir, inclusive, alguns aqui que eu acho que são bárbaros. Mas eu acho que não está tão pasteurizado. Ou eu que preciso me pasteurizar, eu que preciso entender melhor esse texto aqui. E eu queria começar pelo fim, porque ele acaba assim, que é onde eu falei que eu achei que ele larga uma frase de efeito e você que entenda. Ele acaba assim: a gente precisa escapar da definição estreita do eu. Sabe como soa para mim isso daqui? Me soa a aula de filosofia barata. O cara que chega lá na frente e te larga uma frase de efeito. A gente tem que escapar da definição estreita do eu. Como que você entende essa história? Vou escapar da definição estreita do eu. O que Então, quer dizer isso? eu acho que assim, o que ele está querendo dizer com isso é o seguinte: o eu é uma ficção. Uhum, Não, embora exista a subjetividade, que acumula experiências, tem ideias, que vai e volta na nossa cabeça, que tem uma percepção, uhum, certo? uhum, A ideia do eu enquanto um ente separado do mundo, puro e intocável, e que vai até o mundo com essa pureza para interpretá-lo, é uma ficção. Porque o eu se constrói na relação. Você não tem os seus valores. Os seus valores são construídos socialmente, culturalmente, historicamente. Então, quando a gente chega aqui, não é que chega um eu puro, sabe assim? É que assim, quando ele está falando isso, ele está debatendo principalmente com Descartes, entendeu? E também com Platão. Porque o que esses caras falam é o seguinte: eles falam de um inatismo, portanto, que as ideias já nascem na nossa cabeça e o nosso eu, a partir de uma intuição indubitável, intelectual, racional, vai investigar essas ideias e vai descobrir a essência do mundo.
certo? Hum. Por isso que o Descartes fala, eu penso, logo eu existo. O essencial não é o pensar, é o eu. O eu pensar, o eu que pensa, é o eu que exerce a sua autonomia diante do Hum. mundo. Hum. E o que ele está falando é o seguinte, esse eu não existe. Esse eu é uma construção narrativa. Porque não é que as ideias estão na mente e o eu vai chegar, como diria Platão, o mundo das ideias, vai sair da caverna, ou o eu vai chegar à conclusão da existência de Deus aqui, sentado numa cadeira pensando, eu vou chegar. Não! O eu é uma construção cultural de valores históricos. Então a gente tem que se desprender disso para poder ter uma noção melhor de mundo. Só a gente cair na dualidade entre tecnologia, corpo e mente, né? Que nem o Matrix. O corpo está alimentando a máquina e a mente é autônoma. A mente você pode se libertar. Você toma a pílula, você voa, né? Mas o corpo está lá, preso na máquina, alimentando ela. Entendeu com a ideia? Então, ao meu ver, é esse diálogo que ele estabelece, que o eu é uma construção. Porque, por exemplo, se a gente for a uma aldeia indígena ou a um ritual, essa ideia de eu, essa noção de individualidade, ela é mais frágil. Existe uma comunidade que tem sua necessidade de ritual, sua necessidade simbólica, e você é parte disso. Não é um eu que fala, opa, peraí, eu não quero fazer o rito de passagem. Isso não existe, Peraí, entendeu? então, vamos lá. Não, eu concordo com você, porque você está dizendo o que realmente está no texto. Porque exatamente antes de dizer isso que ele fala, que você tem que escapar dessa definição estreita do eu, que isso daqui me incomodou, viu? Esse negócio de escapar da definição estreita do eu. Tá, então qual que é a definição ampla? Então, peraí, antes de chegar nessa história, aí ele fala isso, ó. Seu cérebro e seu eu são partes do Matrix. Seu cérebro e seu eu são partes do Matrix. Tudo bem. Então quer dizer que o Matrix, quer dizer, todas as relações, tudo que eu vivo, todas as ficções sociais, tudo mais, estão dentro de mim. Isso. Eu sou parte desse Matrix. Então não adianta falar, eu, Henrique, estou muito isoladinho, tenho vontade própria, tenho consciência própria, tenho identidade própria. Tá, tudo bem. Não é, porque eu estou muito imbricado com tudo isso. Eu sou isso dissolvido, tudo isso está dentro de mim. Depois, tudo bem, ele fala isso. Então, o seu eu é o Matrix, tá? Então, sou eu é o Matrix. Aí depois, lá vem a frase, que pra mim é uma puta de uma frase de efeito. Saia dessa definição estreita do eu. Meu, do que você está falando? Se eu sou Matrix, se eu tô totalmente imbricado com isso, saia dessa definição estreita. Sabe quando você vai na cabeleireira, assim, uma coisa bem de peixaria, a feira e cabeleireira? Não, você tem que se iluminar. Você tem que ser mais você. Você tem que, sabe? É a mesma coisa. Saia das. Você tem que ter, talvez, sabe? Você coloca um relativizador ali, né? Você coloca uma palavra para relativizar. Você tem que, talvez, sair dessa noção estreita do eu. Para mim, se eu for na cabeleireira da esquina aqui, bem ruim, assim, e ela falar assim, não, mas você tem que ser para cima. Dá igual, cara, dá igual, iguala, assim. Me ajuda aqui, que vamos, porque eu quero ver o Harari lá no alto. O cara tá falando alguma coisa divinal. Como que o cara me fala isso? Ele falou a mesma coisa que a cabeleireira, cara. Ele fala isso, mas o nome dele tá aqui, né? Ah, mas isso daí, não sei. O cara é grande, né? Mas agora ele. O que é isso? É desespero? É desespero para manter a fama? Que é isso? Não, não, assim, assim, eu acho que assim, como esse livro, 21 lições para o século XXI, primeiro que eu acho que esse negócio de a gente ficar elencando assim, 5 dicas para o... Não existe, não existe, né? A realidade é muito mais complexa e, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Para virar e falar, 21 lições para o século XXI. Querido, calma, senta aí, entendeu? Não é um ensaio de 18 páginas que vai definir o peso do gênero ficção científica no debate contemporâneo. Uhum. Não, mas Então, vamos chamar a atenção para 18 temas. Tem tantos milhões de temas. Isso daí não me incomoda. não, Ó, tem então, tanta tranqueira que existe nesse mundo. Vamos chamar a atenção para 21 assuntos?
Porque esse negócio é mercadológico também, né? 21%. Claro. 21 é lógico que isso daí foi para ter a frase de efeito necessária para vender um livro. Eu também, se fosse o escritor, ia correndo atrás de uma ideia dessas. Então, eu não acho um mau negócio ter escolhido 18 tópicos. Né? A gente Isso. mesmo tem aqui, a gente escolhe, né? Na vida tem tantas coisas, a gente escolhe. A gente escolheu fazer Não, sim. obras e escolher algumas obras. Quer Não, dizer, sim. a vida. Mas eu acho que é assim. Hum, Mas eu acho que é assim. Tá, tudo bem. Claro, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Mas assim, uma coisa o cara fala assim, ó, eu vou debater essa noção de eu. E ele faz um debate profundo. Outra coisa é ele pegar o assunto do nada e finalizar numa frase de efeito. Porque daí, se você não tem um certo repertório já iniciado na filosofia, você vai ficar, ué, como assim? O que ele quis dizer com isso? E realmente, dentro dessa construção, é uma frase ruim. Porque ele não faz a genealogia do que é o eu. não, e também não me Ele dá não explica direito o que é o eu. Ele fala um eu puro, tá, mas e aí? De onde que ele vem? De onde que ele vai? o que eu faço, na verdade? Qual que é a receita prática? Primeiro eu faço o quê? Eu levanto daqui, pulo da janela, o que eu... Sabe? Eu gosto de gente que... Porque eu acho que ele faz mais ou menos isso muito bem no Sapiens. Ele parece que dá uma receita muito bem estruturada. Pelo menos eu não saí de nenhum capítulo com essa sensação. Então, vamos ver o que vem nos próximos, né? Então, mas eu acho que também é uma questão assim, de fazer uma provocação, sabe? Assim, Aham, dar uma provocadinha, assim. aham. Uau. Sai da definição do eu. Isso, sai Ai, daí. seja melhor, se ilumina, cara, joga pra cima. É, sabe? Sai dessa, entendeu? É outra coisa. Grande, pensa grande. Entendeu? Sabe? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso que peca o livro dele, entendeu? O que ele fala eu acho que é interessante, mas, sabe? Provavelmente o editor chegou para ele e falou: olha, você vai ter que, né, dar aquela polemizada. Daí, em dado momento, ele pega e solta uma frase de coach, assim, sabe? Assim. Tá. Só que essa mesma frase, dentro de um livro de filosofia, debatendo a questão do que é o eu, tem um peso. Agora, num livro mais mercadológico, tem outro. Aí pode virar coach mesmo. Bom, tudo bem. Vamos ver outros itens desse capítulo aqui. Outro item que eu vi é que é o seguinte: a gente está falando sobre obra, né? Então a gente já falou sobre Blade Runner, já falou sobre vários episódios do Black Mirror, já falamos alguns capítulos do Sapiens. E aí eu vi que ele foi jogando, cara. Deixa eu achar aqui minha listinha. Ele falou do Matrix, falou do Her, que eles traduziram como ela no capítulo, falou do Westworld, falou do Black Mirror, falou do Ex Machina, falou do Show de Truman e falou da Divertidamente. Agora vamos e convenhamos. Quando você vai dar uma aula, quando você vai apresentar um capítulo como ele apresentou aqui, falando sobre ficção científica, você vai citando um monte de obra, assim, porque quem não assistiu isso daí fica com sensação de... Eu não sei do que está falando exatamente. E olha que a gente assistiu quase tudo disso daí. Você acha que é um Então, bom negócio, um mau negócio? Eu que estou sendo crítico demais? O que você acha? assim, por um lado, o que ele está falando é acessível, né? Ele não está tipo aqueles autores que, sei lá, começam a citar clássicos da literatura e quando você vai ver, você vai somar todos os livros a, tipo assim, 10 mil páginas para você ler, para você entender o que ele está falando. Então é acessível, né? Mas, por outro lado também, eu acho que, assim, ele joga muito sem fazer um jogo mais complexo, entendeu? Eu acho que esse livro, ele peca pela efemeridade. Ele é muito efêmero, entendeu? Sabe assim, estão discutindo Black Mirror e tal. Não, peraí. Mas cada um é uma discussão. Não dá para pegar Ex Machina, é o medo do homem. Não, peraí. Não, então, por isso que eu Não dá digo, para porque resolver isso em uma página. tudo isso daí, assisti 80% desses filmes aí. E mesmo assim, eu fico imaginando quem não assistiu, que sensação que tem. Aí, de volta, me vem aquela sensação de aula de filosofia ruim, que o professor ele precisa mostrar gabarito. Então ele começa a citar Platão, e ele cita não sei o quê, e ele cita um monte de autor, e ele cita um monte de coisa. Aqui nem está nesse nível, né, de citar grandes filósofos, mas vai citando.
Você deveria saber, cara. É tipo assim, como você não sabe? Como você não assistiu Matrix? Como você não assistiu Ex Machina? Não sei. Alguma sensação assim de frustração também com isso Você aí. achou que ele deveria ter sido como assim, mais didático nessa colocação? Não sei se é mais didático, porque tá didático. Eu, como conheço o filme, entendo a graça do que ele está dizendo. Mas se eu não entender, se eu não soubesse dos filmes, eu acho que eu ficaria meio que. Não era melhor ficar um texto mais simples e falar de uma forma mais simples? Porque você já viu, a gente conversando aqui, eu já até pedi para você, falei, não, Francisco, eu sei que você é filósofo, que você tem conhecimento de muitos autores, mas não fica citando muito autor, porque me dá uma sensação de um pouco Prepotência? de um pouco de, talvez, mas acho que mais assim, de não estar ouvindo, não estar dialogando com o interlocutor, não estar trazendo de uma forma simples que o interlocutor entenda. Tá falando e tá falando. Você deveria saber. Você já deveria ter lido Shakespeare inteiro. Você já deveria. Sabe uma coisa assim? E aí coloca o interlocutor num lugar mais baixo. Sabe? Eu aqui e você lá embaixo. Quando você começa a citar muita obra. Então, põe as tuas ideias de uma forma mais simples e mais arroz com feijão, mas que o outro sabe do que está falando. Você acha que muitas pessoas vão ter problema com esse livro? Tiveram problema com esse livro? Com relação às obras citadas, coisa do tipo? Tipo, no Então, final ele fala do Huxley, o Admirável Mundo Novo, que já é um livro, né? Não é um filme, né? Então, Então, manda eu uma acho assim para que alguém. o que acontece com o Harari é o seguinte: eu sou fã dele, super fã. E aí eu acho que eu conversei já com algumas pessoas que são fãs também. E aí o que acontece? A pessoa vem no embalo do fã, cara. Esse livro aqui você abaixa e faz a lá pro livro, sabe? Sem ler com toda essa atenção, com esse rigor, essa crítica que eu estou trazendo. Geralmente, né, quando você já está apaixonado, você abona. Eu acho que a pessoa vai no embalo. É que nem eu estou trazendo uma visão crítica que minha do meu feeling. Mas Porque você foi no embalo nesse livro? eu queria ir no embalo. Porque eu vim já embalado. Eu vim, não, o cara é demais, o cara é demais. Porque quando eu fui ler, Oh, quando meu eu li o Deus. Homo Deus, eu já recebi um. "Uá!", sabe? Porque eu vim muito correndo assim no Sapiens. Eu li o Sapiens, devorei o livro em 3, 4 dias, que é um livro grande. Eu li assim desesperadamente 14, 12 horas por dia. E aí eu tava com uma expectativa lá no Homo Deus. Aí no Homo Deus, sabe quando você vem correndo assim, daí você encontra uma coisa viscosa, e você vai perdendo a velocidade. E esse daqui, cara, parou, acabou. Né? Então, eu gosto das propostas, gosto das ideias. Eu mesmo acho fantástico o que ele falou aqui de algumas coisas. Mas eu só não acho que está pasteurizado. Mas você que é um amante de Matrix, você concorda com a crítica dele ao Matrix? Então, ele traz uma coisa que eu acho que é até nova para mim, né? Porque eu já discuti Matrix com vocês, e vocês já discuti Matrix de tudo quanto é lado, né? Mas ele fala assim: você toma a pílula e você entra no Matrix, né? Você se libertou. Na verdade, essas supostas libertações do eu, você se libertou e você, quando chega lá, tem a mesma coisa: tem luxúria, tem guerra, tem inveja, tem o ser humano com toda a sua tranqueira. O que mudou? Que libertação que é essa? Então, essa ideia, né, de Platão da caverna, eu preciso me resgatar e descobrir meu eu verdadeiro. Aí você pega, sai da caverna e o que tem fora da caverna é a mesma coisa que tinha dentro da caverna. Então, o que ele traz é mais ou menos isso, que não existe esse, essa identidade no e cru, que não tem alma lá dentro, que não tem esse ser bonitinho, totalmente delineado, que nós somos, na verdade, algoritmos, que isso aqui ele está repisando ideias lá do Sapiens, que nós somos simplesmente resultado da biologia e que a gente responde à sociedade, à cultura, mais à biologia. A gente, na verdade, é um fantoche dessas duas coisas. Mas então, mas assim, tipo, é interessante isso, mas eu acho que Matrix ele é muito mais que isso, entendeu? Eu acho que Matrix é um filme que, assim, é um mal-estar em uma sociedade consumista e de controle. Então, mas esse aspecto é legal e continua valendo para o Matrix.
continua valendo. Matrix 10, eu sou fãzaço, cara, do Matrix, né? De mostrar que realmente o ser humano ele vive num processo de condicionamento narrativo desgramado e que você quer lutar contra aquilo e você precisa fazer coisas, que é mais ou menos o que rola lá no filme. Agora ele apresenta também essa ideia. Tudo bem, estou lá no Matrix e tudo bem, saí, fui no Zion. Agora vamos supor que eu cheguei em Zion, consegui destruir todas as máquinas e o homem Zion prevaleceu. Vamos agora limpar os céus, tirar todas a toxicidade dos céus, das nuvens ácidas, etc. e tal, e vamos restabelecer a humanidade. Isso ia mudar essencialmente para o ser que passa pelo périplo existencial, de que forma? Não ia mudar. O périplo existencial dos dramas, as angústias, as alegrias, as superações, tudo continua igual. Não apresenta, é o que ele fala, né? É aí que está o pulo do gato, uma coisa nova, bonita e enorme que está aqui nesse capítulo, né? Você faz um baita de um exercício e você cai numa mesmice. Você conseguir, o teu périplo consegue ser tanto dentro da Matrix como fora, porque as Matrix são espelhos, são iguais. Tá, você tá na Matrix, você tá controlado pela Matrix, e se você sair da Matrix, você vai continuar controlado pela Matrix, porque você e o resto se confundem. Você é só uma manifestação subjetiva de tudo isso. Mas eu acho que tem uma diferença que o Matrix põe, que é a consciência de estar inserido nisso. E ter a consciência é a semente para pensar que o mundo poderia ser uma coisa diferente do que ele é. Então, mas deixa eu fazer uma parte aqui que eu acho interessante. Já ouvi gente falando também, com respeito à Matrix, que quando eles estão em Zion, eles descobrem que eles são também uma simulação. Então imagina que existe um Matrix dentro do Matrix dentro do Matrix. Porque essa visão meio que também eu venho da escola budista, né? É que você, na verdade, você vive no mundo da ilusão, né? As religiões também indianas e tudo mais falam muito disso. Tem até as entidades lá que você vive em Maia, você vive em ilusão. Então eu vou sair da ilusão. Então, o que o Harari meio que está trazendo, que eu estou gostando dessa novidade, que inclusive isso daqui vai ser um exercício para mim, é você sair da ilusão para entrar numa ilusão. Aí você sai lá do mundo de Zion e você descobre que você está em outra ilusão. Aí você fala, não, mas você tinha que ter consciência da consciência. Tinha que ter consciência da consciência da consciência. Então, mas assim, embora a nossa situação ela seja inescapável, eu acho que é possível. É um papo meio escoteiro esse aqui, né? Mas eu acho que é possível sim uma transformação. Tanto que, se não fosse isso, a gente nunca teria conseguido progresso de nada na humanidade. Tudo bem que o nosso progresso de hoje é momentâneo, porque a gente está à beira de um colapso natural e tudo mais, né? É meio assim, a nossa situação ela é trágica, ela é inescapável mesmo. Mas eu acho que repensar as coisas é possível que a gente elimine algumas peripécias, algumas vicissitudes da vida, entendeu? Então, porque eu acho que isso que é Matrix, entendeu? É você porque assim, que nem o Neo e o ancião falam, a gente depende da máquina, que a gente não pode desligar a máquina. Mas uma coisa é você ter uma relação com a máquina que ela trabalha para você mantém a máquina e os dois convivem numa certa harmonia. Outra coisa é você ser uma bateria descartável da máquina. Entendeu qual o ponto? Mas pensando também nesse mundo da ficção, pelo homem ser essa criatura ficcional que se alimenta e se... Né? Talvez a pessoa vivendo no Matrix e vivendo as experiências dela de trabalho, de voltar para casa, de ter relações de atrito, relações de afeto, relações disso e daquilo, ela já está fazendo o exercício que a alma precisa fazer. Talvez a alma precisa fazer esse exercício. Porque o que sobra? Se realmente a gente é um algoritmo, né? Porque uma das coisas que ele vende aqui nesse capítulo é que a gente é um algoritmo. Que como que ele chama lá o filme? Divertidamente.
mostra lá de uma forma alegórica que realmente a gente é vítima da alegria, da tristeza, e é tudo resultado de questões químicas associada com talvez uma gravação cultural do passado, que você vai fazer investigações no subconsciente. Mas você não escapa da cultura mais a biologia. E isso dentro do Matrix ou fora do Matrix, você vai continuar nisso. Não tem alma, não tem vida após morte, não tem caverna para sair, é só o exercício do viver e ficar fazendo a musculação diária para a coisa continuar. Eu amo, agora eu odeio, eu caso, daqui a pouco eu separo, eu faço economia, eu compro isso, depois eu padeço porque eu não tenho tudo mais. Esse parece que sobrou para o algoritmo. O algoritmo só pode fazer isso, porque ele não vai conseguir fazer outra coisa mesmo. O exercício humano é um dia tá feliz, um dia tá triste, um dia ama, outro dia odeia e vai vivendo essa sanfoneira aí. Então, mas eu acho que assim, se isso fosse absoluto, a gente nunca teria saído da nossa condição de nômades. Eu acho que existe um movimento, entendeu? Vamos pensar no nômade e numa pessoa como do nosso século. Ele andava lá, comia, amava, odiava e tudo mais, que é isso que eu estou dizendo, né? Que ele faz. Uhum. Nós também fazemos isso daí. A Isso. única coisa é que a gente. Vamos falar das pessoas afortunadas de hoje. Você hoje está com o celular na mão, está acessando 1000 filmes e várias narrativas ao mesmo tempo, está sentado num resort assim super com a cama estendida, a pessoa te servindo drinks e você olhando para o mar. É menos sofrido do que o outro que tinha que acordar lá e fugir do leão e levar picada da cobra e passar fome e passar frio e tudo mais. É isso que é evolução? É isso que deu o gás na história? É isso que incrementou? Não, assim, claro que tem esse lado material, quer dizer, esse lado material é fundamental porque ele também forja a nossa subjetividade, né? O materialismo, né? Uhum. Histórico também, né? Ele forja a nossa subjetividade. Mas eu estou falando, por exemplo, assim, da gente criar consciência de que uma doença ela deve ser tratada com remédios. Tomar consciência de que, por exemplo, uma pandemia não é fruto de uma ira divina. Então a gente não precisa, sei lá, sacrificar alguém para isso, entendeu? Ou ter a consciência de que negros não são inferiores. Então a gente não precisa escravizar eles, que eles são iguais a nós, entendeu? Eu acho que existem alguns progressos da racionalidade, entendeu? Que são importantes a gente manter, sabe? De que, por exemplo, a democracia, embora seja lenta e cara, seria o melhor regime político, porque você pode cair na mão de um ditador psicopata que pode matar um monte de gente porque ele acordou de mau humor. Entendeu qual é o ponto? Então, acho que assim, tem algumas noções de ganhos que eu acho que só aconteceram pela consciência de que o mundo poderia ser diferente do que é. Entendeu qual é o ponto? Não, eu entendo o ponto. Um ponto Então eu interessante. vejo um progresso. Também. Não totalmente, também eu vejo um Não, progresso. é um progresso, é melhor, tudo bem. Isso daí eu acho que a gente, inclusive, nossas linhas de raciocínio sempre estão nesse lugar, né? É um lugar de que a gente está vindo num materialismo dialético, talvez numa dialética como ser humano, que está pasteurizando e está ficando cada vez menos bruto, menos agressivo, mais distribuído, né? As facilidades que tem sobre o planeta ficam mais distribuídas para todo mundo, né? Não fica tudo para um e o outro sem nada. E que isso é o ganho. Mas tudo bem, isso é uma forma de raciocinar. Agora vamos olhar na outra forma de raciocinar que eu estou curtindo nela por conta inspirado nesse capítulo, que é o que o ser humano, na verdade, ele não escapa de amor e ódio, de alegria e tristeza, embora num sistema democrático, embora dentro da Matrix ou não, a pessoa está sentindo amor, raiva,
Parece que a transcendência desse eu, então, se existe alguma transcendência, seria parar de ficar nessa musculação, porque eu vejo que é meio que uma musculação, né? Um dia você ama, outro dia você odeia. Todo mundo com ódio de político. Eu moro aqui perto da Paulista. Aquele monte de gente na Paulista, e piquê, e fala, e faz cartaz, e mostra, e faz questão de tirar selfie, mostrar muito claramente que ela não gosta, porque tem que mostrar para mostrar para a família, para os amigos, todo mundo, que ela tem aquele ponto de vista, e que aquele ponto de vista é o melhor, sabe? E... Então, a musculação não mudou. É amor e ódio. Eu me vingo, eu economizo gasto, eu consumo mais, eu consumo melhor. Esse item que parece que eu preciso transcender. Você só fica num lugar mais bonito. Eu fico me imaginando o cara na caverna com a picada da cobra e com uma doença terrível que já vai morrer. E eu fico imaginando o cara chegando de helicóptero aqui na Avenida Paulista, com o terno dele, com 3 mulheres lindas, maravilhosas, jogando cabelo assim, para mostrar que. Para mostrar, não, porque ele é o tal, né? Mas o que ele está vivendo dentro dele é essa mesma coisa aí. Agora vamos lá. Agora a minha frase de efeito lá, vamos tentar estudar a minha frase de efeito, que eu estou com um problema com ela. Escapar da definição da estreita do eu. Escapar da definição estreita. Preciso até ler, porque eu não consigo nem memorizar o negócio. Escapar da definição estreita do eu. Então vamos lá. Depois de tudo isso que a gente falou, o que seria mesmo? O que seria mesmo, Francisco? Escapar da definição estreita do eu? Escapar da definição estreita do eu é entender que o eu é uma ficção. O eu é uma construção histórica. E agora? E agora que a gente escapou, a gente entende que não tem muito o que fazer mesmo, porque nós somos fruto de processos que a gente não tem absolutamente controle nenhum. É só a gente escapar de uma esperança de... Tá. Então... eu acho que assim, é a destruição completa da autoajuda, essa frase. Ela demole toda a autoajuda. Escapar do negócio, ó, não tem jeito, você tá ferrado. Você já tá tudo... Como que é? Já tá tudo dominado já. É isso? Isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso debate. Pô, que legal, final bacana, né? Você conseguiu escapar da definição estreita do eu? Explica pra gente como é que você conseguiu, porque eu tô super curioso para ver como que é. Pô, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente o que você achou da análise que ele faz dos filmes, a análise do capítulo no geral. Se você acha que essa obra, como ela é com relação ao Sapiens, deixe seu comentário e compartilhe nas redes, que é fundamental. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, grande abraço. Tchau.